Essa noite o tema dessa mensagem é o Senhor da paz e a paz do Senhor. Não é o Senhor da paz e a paz do Senhor. Nós vamos ler juntos esse texto da lauda do apóstolo Paulo. Vamos aí, terão os tópicos, né? E o texto base está ao lado aí do banner. O estudo dessa noite. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16. 2 Tessalonicenses 3, 16. O Senhor da paz e a paz do Senhor. Diz assim, irmãos: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Vamos ler todos juntos ali na versão da tela? Ora, o Senhor, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Graças a Deus, irmãos. A paz, irmãos, muitas vezes é idealizada, imaginada, né, como sensação que traz calma, tranquilidade, bem-estar. E é isso, nesse sentido de paz é isso mesmo. A paz, de uma forma, eu diria, generalizada, no entendimento humano, né? É o bem-estar, aquela calmaria, sensação de tranquilidade. Esse é um primeiro momento dentro do aspecto dessa paz mais geral. Mas não é simplesmente desse tipo de paz que a Bíblia fala. Não é. Aliás, quando a Bíblia se refere à paz, né, que nós vamos ver aqui, que está afirmado em Cristo, e que a paz, a nossa paz é Cristo, né? Não é nesse entendimento de que tudo só é possível ter paz quando tudo vai bem. A paz que as Escrituras apresentam é a paz gerada pelo Espírito Santo no coração do crente, certo? Gerada pelo Espírito Santo, mais do que uma sensação de tranquilidade, de quietude, que tudo vai bem, é uma manifestação clara do Espírito Santo na vida do crente em todas as circunstâncias, em qualquer momento. Então, por isso que nós entoamos um cântico aqui antigo, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, pediu por vistas, alegre estou, ou seja, dependendo da circunstância. Foi essa a paz que Davi, o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele evocou lá no Salmo 4, versículo 8, quando ele disse: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse versículo aqui deveria ser citado não como um mantra, né? Nós não usamos o mantra de outros segmentos religiosos, mas assim, não como um ritual, mas o crente, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de conciliar o sono, como esse que vos falo, né? Exceto domingo, domingo a gente chega mais moído e comer alguma coisa, um banho, comida e cama, isso, né? Domingo. Mas outros dias, teve gente até que naqueles tempos que eu compartilhava, né, aquela lista de transmissão, alguém disse: pastor, o senhor dorme muito tarde, dormi mais cedo, principalmente os irmãos da área de saúde, né? Porque algumas mensagens chegavam de madrugada, 12h30, né? E alguém até gravou, disse: olha, o senhor mandou uma mensagem 12h30, é muito tarde, o senhor tem que estar no berço já, dormindo para o outro dia, né? Então, irmãos, precisamos evocar essa paz aqui que Davi, quem sabe, envolvido nas suas adversidades, tribulações com o rei, principalmente com a família, né? Porque tinha um filho que era seu inimigo, seu arqui-inimigo, sobre-inimigo, uma mulher que o amava, mas era uma mulher que tinha amargura no coração, que era Mical. Ela era apaixonada por Davi. Mical era, como hoje era, namorada, mas não teve, foi mal amada e tinha amargura também no coração, aquela mulher, né? Então, quem sabe Davi disse: Senhor,
eu vou deitar aqui e logo vou adormecer. Eu vou logo adormecer porque só o Senhor me faz viver em segurança. Né? Num mundo inseguro, desde lá, e que quando houve o fratricídio, né, de Caim tentar contra o seu irmão Abel, uma tragédia enorme, o mundo vive em segurança. Mas bom será, irmãos, nós fazermos essa oração cada dia. Me deito em paz e pego logo no sono, maior sonífero, né? É a minha tranquilidade de alma, de paz. Eu sei que hoje é tido como uma doença, tá certo? A OMS tem como doença sintomas, não apenas da depressão, mas a dificuldade de conciliar sono. Fruto dessa correria nossa, dessa intensidade, dessas preocupações que nós falamos na quinta-feira passada. Então, vamos percebendo que no Antigo Testamento, o termo shalom, que é a palavra hebraica para a paz, né? Para a paz, shalom, tem uma extensão de significado. Pode significar bem-estar do indivíduo, o indivíduo quando está bem emocionalmente, né? Pode significar também bem-estar de grupos, de nações, prosperidade física e material. Então, o significado de shalom do Antigo Testamento é amplo. Porque judeu, ele seguia a Yahvé, mas ele também, como todo ser humano, naturalmente, buscava as conquistas, né? As conquistas desse plano terreno. Né? Então, quando o sujeito estava bem, vamos dizer assim, financeiramente, né? Naquele tempo, com a sua criação, né? Sua fazenda, então ele estava em paz nesse sentido. Mas no Novo Testamento, aí se toma uma conotação clara, sentido claro, de que paz tem o seu foco em Cristo, através do nascimento de Cristo, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Então agora não é uma questão só de um estado da alma, mas é de uma fé. A nossa paz está firmada no Cristo, que morreu por mim e ressuscitou, e que Ele me dá paz e Ele é a minha paz. Então, o sentido do Novo Testamento não está tão voltado para as questões assim, do bem-estar no aspecto emocional, de que eu esteja tudo bem comigo para que eu me sinta bem. Não. Pode ter um turbilhão ao meu redor. Pode ter, muitas vezes, um temporal. Pode ter adversidades. E a minha paz, ela está em Cristo e ela independe desse ambiente, dessa circunstância. Outro sentido é o de paz interior, como nós colocamos aí, que não se caracteriza pela ausência de adversidades. A paz interior, ou seja, de circunstâncias, mas ela se mostra eficaz diante de momentos de angústia, certo? É nesse sentido aqui que a paz também ela vem e que Cristo dá, e independentemente do que esteja ocorrendo ao seu redor, com você e até dentro de você, em relação às emoções, a paz ela está presente lá. Ela fica, ela está atuando, né? Então é nesse sentido. Esse é um preâmbulo, tá certo? Em relação à paz do Senhor, né? E o Senhor da paz. E nós vamos perceber no primeiro fator, em relação a essa paz que é do Senhor, inclusive os irmãos pentecostais mais ainda, tem como uma saudação, né? E houve um tempo que, os irmãos de mais tempo aqui, a gente parece que evitava, não sei, saudar com a paz do Senhor por causa da questão lá da década de 60 em relação ao movimento de renovação espiritual. Então, às vezes, eu não convivi nesse tempo, mas ouvi, né? Às vezes a gente deixa saudar a paz do Senhor, é graça e paz, né? Que é bíblico, mas a paz do Senhor é bíblico. Paz seja convosco é bíblico, tá certo? Então, às vezes a gente se prende a algumas coisas. Nós batistas, é claro, usamos o que mais em termos de saudação? A graça e a paz de Cristo. Pronto.
Mas paz, tem alguns aqui que dizem a paz, né? Paz, os irmãos dizem paz, irmão. Eu sei que a paz que ele está dizendo é a paz de Cristo. Então, independentemente dessas questões, a paz provém de Deus. Essa paz genuína provém de Deus. Note como o apóstolo Paulo coloca no versículo 16 do texto que lemos. Ora, o Senhor da paz. É o Deus da paz. A paz tem origem nele, nasce nele. A paz genuína é originada no próprio Deus. E coloquei aqui o comentário: Deus vive em perfeita paz, é claro. Ele não se estressa, ele não sente medo em hipótese alguma, ele não tem dúvida sobre quaisquer situações, não se abala diante de notícias ruins. Deus nada disso. Hoje é uma teologia que não é nova não, mas ela tomou corpo nos últimos anos, de um Deus muito humano. É chamada teologia relacional, né? Vamos botando nomes, mas em suma, é um Deus muito humano, um Deus que chora, um Deus que fica triste, um Deus que sente emoções muito humanas. Eu até entendo poeticamente quando a Escritura, e nós devemos entender, diz que o Espírito de Deus ele se entristece, ele clama, ele tem emoções como pessoa. Mas, irmãos, Deus em si mesmo, ali é uma forma os teólogos usam uma palavra antropomórfica, né? Trazer o que é divino numa linguagem humana para que a gente entenda. E no hebraico, como não tinha uma palavra muito parecida com aquilo que a gente entendesse, se coloca essa situação de trazer uma palavra divina, um sentimento divino, para algo que é humano, para que nós possamos entender melhor. Mas Deus, ele não está sujeito às emoções, à tristeza, por exemplo. Deus ficou triste. Sim, triste o que quer dizer? O lamento dele, não como eu sinto. Não é a tristeza como eu sinto. É o pesar do coração dele, é o sentimento de misericórdia dele em relação àquilo que estava ocorrendo, né? Deus entristeceu-se, ou seja, não é porque ele tem a fragilidade do entristecimento ou a sensação do entristecimento dentro da sua pessoa. É porque pesou-lhe o coração em ver aquela situação, né, mesmo sendo ele o Criador. Então ele é o dono da história, nada frustra seus planos eternos. Então essa paz ela vem de Deus, ela nasce em Deus, tá certo? Esse é o primeiro ponto aí. Segundo, a paz é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê. É Deus quem dá, é Deus quem concede a paz. A paz nasce em Deus e Ele diz, ok, toma aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Né? Aí ele vai em texto, diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem gente que fica só nas aflições, né? Não tereis aflições, aí esquece o resto do versículo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa paz é uma dádiva de Deus. A paz que o Senhor proporciona é algo extraordinário, a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, não vamos entender, nem mesmo nós mesmos, com a nossa mente humana. Imagina o outro, né? Que olha de cá e diz, rapaz, esses crentes aí são meio malucos, porque ele tinha tudo para estar sem paz, né? Tinha tudo para estar um turbilhão na vida dele, no coração dele. Por quê? Porque muitas vezes convive com as adversidades próprias da vida, que nós não estamos isentos. Eu vi irmãos, pastor, tem algumas situações da vida que a gente tem que ir levando e lidando com elas. Mas eu vi irmãos com câncer terminal, né? E até recentemente, mas com uma fé tão segura. Eu vou dizer aqui o mais próximo da gente, que foi a Célia, né? A Célia a gente acompanhou, e ela pedia, pastor, cante. Você entender, fiz menção aqui um dia desse aí pregando, ela cante. Eu sempre peguei ela falando, e aí a irmã disse, ela quer que o senhor cante um corinho. E o corinho eu sempre
entender. Ela fazia e eu senti, meu Deus, que canto é esse? Já envolvida de dor, mesmo com uma medicação pesada no corpo dela, no organismo dela. E aí percebemos que era o canto, né? A Regina descobriu depois, porque teve lá, não, pastor, ela queria que o senhor cantasse, né? O canto que entoávamos na mocidade. Achei razão para cantar. Achei razão para cantar. Agora bem feliz eu sou. Achei razão para cantar. Então era esse canteio, outra vez que fui, e ela levantava o braço e louvava a Deus, né? Quem olha com a mente racional, não estou entendendo nada dessa vida. Não estou entendendo nada. Mas a paz que provém de Deus, é uma dádiva de Deus, que vai além do nosso entendimento. Por isso que ele diz em Filipenses 4,7. Vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guardará coração e mente. Né? Bem diz o poeta, né? O cantor Paulo César, do grupo Logos, mente e coração. Tem uma canção dele que ele trabalha com essa junção, né? Mente e coração. Por quê? Porque a mente, o aspecto intelectual que nós temos, né? E o coração, essa série de sentimentos que nós temos. Então, a paz se origina em Deus e a paz é um presente de Deus. Vamos ao terceiro aspecto, que a paz está sempre presente, ela é perene, não é? E isso está no versículo que nós lemos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Então, grafe aí, continuamente a paz. É uma paz contínua, uma paz que não morre, é uma paz perene, uma paz permanente. E nós, claro, estamos sujeitos a várias perturbações, né? Perturbações de todas as ordens. E quando não vem perturbação para você, vem perturbação para alguém que você ama, um filho, uma filha, né? Um parente. E perturbações nós temos. Temos perturbações de todos os lados, muitas vezes. Pessoas que são levantadas para perturbar, e há perturbações também dentro da gente. Alguém já disse que as nossas maiores perturbações, inquietações, elas não são externas, elas são internas. Como nós vimos aí quando trabalhamos com o coração, né? Várias são as situações ameaçadoras. Elas vêm ameaçando. Ameaçando não é questão só financeira, de saúde, que são importantes. Ela vem ameaçando a nossa fé, a nossa paz. Ela vem tentando tirar a nossa base, nos dar uma rasteira. E às vezes a gente pensa que alguém que ali está fazendo aquilo por ela mesma muitas vezes um instrumento nas mãos de Satanás para ser usado, e às vezes a gente vai e embarca. Né? Rapaz, a pessoa é minha inimiga. Não, meu irmão. Ela ali, tristemente, só está sendo um instrumento nas mãos do diabo, dando vazão a Satanás, para que você possa ali pensar, né? De forma parcial, de que aquela pessoa ali ela está trazendo perturbações por ela mesma, inquietações do seu coração. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca prometeu algo como isenção de dificuldade, isenção de tribulação, de perturbação. Não, nunca nos enganou, nunca, deixou claro. Olha, crente, vida cristã, na vida já naturalmente enfrentamos isso, e o fato de sermos cristãos enfrentamos mais ainda. Porque além da nossa luta ser de caráter humano, né, humano físico, é de caráter espiritual. Então, existem várias situações ameaçadoras, mas a paz do Senhor, ela é contínua, ela é perene, ela é perene. Eu lembro dos rios de sertão, tá certo? O que é que acontece com o rio de sertão? E quem já foi de sertão aqui, quem conhece o contexto, sabe? Na seca, período de seca, o que é que aquele rio vira? Um estrado, um caminho. A gente vai para o caminho, aí
pessoa que é da região diz, aqui na realidade é um caminho agora, nesse tempo, mas depois, quando vem as chuvas, aqui fica caudaloso, transborda, né? Infelizmente devido até ao assoreamento dos rios, aquela coisa toda, mas aquilo que era seco, ele depois fica um rio caudaloso. Quem já viu isso aqui? Já. Agora, o que acontece com a paz? A paz não é como um rio de sertão, é um rio perene, né? Pode ficar até um riozinho, um fio, né? Apenas um fio que desce com a sua corrente pequena, mas ele não morre, ele não seca. Assim é a nossa paz. A paz ela está presente, independente da estação. Está entendendo, os irmãos? Está entendendo também o pregador? A paz é perene, é presente, independente da estação da vida que a gente está passando. Vem verão que vem a trazer seca mesmo. E às vezes aí nem adianta eu orar, Senhor, leva esse verão para lá da minha vida, esse tempo de seca. Não, já veio e você está enfrentando, porque é próprio da vida, e é próprio da vida cristã. Mas como Deus é bom, sabemos que esse rio, né, de paz, ele não seca, pode até diminuir a sua intensidade. E nós vamos a um outro fator, um outro aspecto em relação à paz, é que ela independe, como nós cantamos aqui, das circunstâncias. Veja o que o apóstolo diz no texto. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo nos dê continuamente a paz em quê? Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, dependendo do que ocorrer. A paz que o Senhor nos oferece é plena. Ela é plena, ela é completa, ela é cheia. Portanto, ela não se sujeita a questões e situações do cotidiano. Não, hoje está um dia bom, né? Então, nós estamos em paz. Mas amanhã, naquele dia, pense naquele dia que você enfrenta, e eu penso particularmente, vê se não é assim. Parece que tem um dia que se juntam todos os problemas. Você começa bem, louvando a Deus naquele dia, glorificando. Aí você recebe o primeiro telefonema, você sai, às vezes tem um inconveniente ali que acontece, você depois tem outro lá na frente, e aquele dia parece que se juntam os problemas assim. Juntam. Não ocorre um só, ocorre 3, 4 assim. Eu penso que os problemas falam um com o outro, né? Diz, olha, vamos pegar ele agora aqui, o dia mal, né? O dia mal se junta ali para vir como um peso, pacote. Não é um só, é um pacote de dificuldade naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, pode ser um ano inteiro. E nós percebemos então que essa paz que o Senhor nos oferece ela é plena, independente dessas situações do cotidiano. Não devemos nos deixar levar pelas alterações momentâneas de nossas emoções. Olha, nós somos muita emoção, viu? Muito. Dependendo do seu temperamento, temperamento, os estudiosos têm algo que a gente nasce e morre com isso. Só que a gente não deve usar da desculpa do temperamento para ter algumas condutas que são incoerentes com a vida cristã. Tem gente que tem um temperamento muito pavio. Conhece gente assim? Parece que se riscar um pouquinho de fósforo ali, ele já explodiu. E pronto, e aquela coisa, aquela, sabe? Se esbarra. Ali se esvai em palavras, em gritarias, em temperamento, aquela coisa muito forte, né? E outros, os que são quietinhos, caladinhos, cuidado, porque também você não fica para trás não, porque você, enquanto o outro esbraveja logo e solta logo os seus dardos lá de palavras, você traz, guarda no coração, e na primeira oportunidade que você tiver, você lança. Lembra daquele dia, 10 anos atrás, que você me falou isso aqui, que você disse isso. Tenha certeza, irmãos. Aquele que esbravejou, ele pode até lembrar, mas como ele já colocou para fora, é diferente um do outro. Isso ocorre, sabe muito, em que situação? Marido e mulher. Por quê? Porque nós somos diferentes um do outro. Podemos ter semelhanças, e temos, né? Graças a Deus, que também se fosse só diferença, misericórdia. Podemos ter semelhança.
o temperamento geralmente é diferente. Eu fico olhando os casais, nós somos diferentes demais. E isso, muitas vezes, dentro da circunstância, né, nós levamos para que as emoções elas tragam desgaste. No meio da igreja, meu Deus, a gente passa aqui um tempo tão curto. Por isso que quando a gente for olhar para o povo de Israel, a gente tem que parar e pensar direito antes de tecer alguma crítica. Aquele povo orava junto, intentas, escassez de água muitas vezes, a higiene pensa. Porque a gente gosta de entrar no banheiro limpo, não é? O banheiro limpo, todo o conforto que hoje temos no sanitário. Imagina naquele tempo, irmão. Então, o que acontece? Naturalmente, as emoções, elas se desgastam, às vezes na igreja, sem razão. É coisa do diabo, eu não tenho como dizer que é coisa de carnalidade, muitas vezes. É fragilidade, é brecha demais que se dá. É brecha demais, tem bons irmãos que dão brecha demais. E muitas vezes a gente mergulha nisso, né, nessas emoções, e temos o erro de fazer com que elas ditem o ritmo das nossas vidas. E há questões que nós precisamos ponderar, irmãos, com cuidado, pois há complexidade, tá certo? E exige respostas mais profundas. Então, quando aqui as circunstâncias forem adversas, há uma máxima. Não tome decisão quando tiver com problema. Não tome. A gente ouve em seminários bons professores, os mestres, que nos ajudam, e a literatura de hoje, boa, diz o seguinte: pastor, nunca saia da igreja com problema, não. Deixe para sair, se for para entregar uma exoneração pedida, deixe para sair quando tudo vai bem. Porque isso ocorre no dia a dia nosso. Nós, às vezes, tomamos decisões precipitadas de acordo com as circunstâncias do momento. Às vezes até com um causuísmo, né? Ou até um pragmatismo. Não, vamos resolver logo. Sim, mas resolve logo, mas às vezes não resolve como deveria resolver. Resolve a toque de caixa, como dizia, a repique de sino, mas quando vai notar, deixou brecha no caminho. Por quê? Porque ela precisa ponderar com mais calma, analisar e dizer: não, agora nós vamos tomar essa decisão, mesmo diante das dificuldades, porque ninguém vai esperar uma adversidade passar. Não é? Estou dizendo que você tem que esperar a tribulação passar, a adversidade, a circunstância, porque elas não vão parar. Mas diante da circunstância temos a quietude de tomarmos decisões independentemente das nossas emoções. Decisões que são orientadas pelo Senhor. Mas nós vamos para o último aspecto desse texto, que é a paz de Deus é o caminho para a unidade da igreja. Nota o versículo: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, e o Senhor seja com todos vós. O apóstolo Paulo aqui termina com essa expressão, versículo 16: o Senhor seja com todos vós. Ou seja, ele tem em mente, e aqui se nós formos observar, lá dos versículos anteriores, ele vem orando pela igreja de Tessalônica. Ele está orando pelos irmãos, ele está orando pela igreja. E aqui, nesse texto, nós percebemos que o desejo de Paulo, o apóstolo, é que em Tessalônica essa igreja vivesse em paz uns com os outros. Era um pedido do apóstolo Paulo, né? A paz seja com todos vós. E nós percebemos, irmãos, que para viver em unidade, principalmente na igreja, né? Um grupo tão heterogêneo como o nosso, nós temos aqui crianças de mês, não tem nem a dimensão que vem fazer aqui. A gente só faz, está como está gravado, ela vai ver: pastor Paulo Sérgio, pastor Cláudio oraram por mim lá naquele dia. Meses. Teve gente que trouxe até quase dias, né? Mesmo de mês já trouxe. O judeu levava 8 dias de nascido, viu?
para circuncidar e depois apresentava lá o templo. Como temos gente aqui que já está chegando aos 100 anos, né? Então é muito heterogêneo não apenas na questão etária, mas heterogêneo na condição socioeconômica, né? Temos pretos e brancos, negros e brancos, gente que tem rico, eu não conheço ainda na Bíblia não. Ricos da graça de Deus, né? Mas assim, o rico, porque tem gente que pensa que é rico, mas não é. A ideia de rico, ela é uma pirâmide muito pequena que nós temos no Brasil. Né? Temos irmãos que são bem assalariados, ordenados, recebem, né, relativamente bem. Tem alguns microempresários, né, profissionais liberais, né, que graças a Deus tem. Como tem gente também que vive com salário mínimo. E vive bem, viu? Relativamente bem. Porque eu me admirei com um irmão que já nos deixou. Eu era líder da congregação lá em Augusto Franco. Isso pelo ano de 1992, entendo, né? E tinha um irmão lá, que ele vivia, ele e a esposa, com salário mínimo, tinha uma filhinha. Às vezes chegava assim, fiel mesmo. Um homem que nunca eu tive conhecimento, porque às vezes vem para a igreja quem deve, né? Dizer, olha, pastor, tem alguém aqui nessa igreja aqui que está me devendo. Eu já recebi gabinete. Diz, olha, vamos ver como a gente pode resolver. Mas não fale com ele não. Fale com ele. Eu só vim aqui para dizer ao senhor que está acontecendo isso. E depois ele mas vamos acompanhando, me dê informações. Vontade muita de falar. Eu acho que até pastoralmente eu deveria, mas como ele pediu para não falar. Mas graças a Deus esse demorou. Mas pagou, sabe? Graças a Deus. Uma dificuldade grande que eu estava passando, mas pagou. Depois, tempo depois, que eu não sei precisar quanto, a pessoa diz, olha, pastor, pagou, graças a Deus. Glória a Deus, porque toda vez que eu fosse pregar com relação à fidelidade, né, nessa integridade de vida nesse ponto, eu ia ter que lembrar dele, aquele irmão ali, né, porque foi o fato que eu tomei conhecimento. Então, irmãos, na igreja, grupo tão heterogêneo, é necessário que haja um concurso da paz, certo? Nós possamos nos encaminhar para a paz. Se não nos esforçarmos, dificilmente alcançaremos a paz com nossos irmãos. É preciso empenho nosso. Não empenho, humanamente falando, apenas, né? Que é preciso. Mas empenho na busca da unidade pelo Espírito. Buscar de Deus forças para que a gente, no que depender de nós possamos ter na igreja, nós vivermos não nos mordendo uns aos outros. Quando eu leio esse texto, Paulo escrevendo aos Gálatas, esse termo mesmo que ele usa, vocês estão se mordendo. E tem uns que têm uma boca maior e a mordida é maior. Né? Vocês estão se mordendo uns aos outros. Gálatas 5,15. Se você está estranhando esse termo do apóstolo Paulo, note aí no versículo aí, no texto que ele diz claramente isso. Viveis mordendo uns aos outros, ou seja, se tratando, se degradando uns com os outros com palavras, né, ferindo uns aos outros, arranhando uns aos outros. Então, que conduta é essa? Então, se depender de nós devemos evitar totalmente esse comportamento, essa conduta, que não deve fazer parte da conduta do crente, irmãos. Olha, crente que tem essa postura aqui, olhe bem, ou ele, não se escandalize não, ou ele não nasceu de novo, ou ele está precisando do governo de Cristo no coração dele muito, ou ele traz da infância, da vida dele, e reproduz na igreja algo que é da amargura do passado, o rancor de coisas do passado, que ele agora quer descontar da gente aqui. Não desconta às vezes lá fora. É aquele tipo de jogador, porque parece que no ambiente eclesiástico, quando está naquele jogar de bola, né, parece que há mais discussão do que fora. Eu não sei, porque talvez na mentalidade de alguém, não, aqui eu posso dar uma dividida maior, mas lá fora não se dá tanto. Será que é assim? Eu quero crer que não. Então, como é que nós vamos estar com uma conduta, né, com uma falta clara de desamor, ou de falta clara de falta de educação mesmo, né, de tato, de cuidado? Quando Cristo reina, e aqui é
uma aplicação, encerramento dessa palavra, quando Cristo reina no coração, nele há paz através do Espírito Santo. Quando Cristo é o centro, o Senhor, Ele reina num coração, a paz dele mediante o Espírito Santo. E essa paz, ela brota de dentro para fora e ela traz quietude. Tem gente que quando chega no local, ela inspira quietude. Há um turbilhão, às vezes um alvoroço, mas chegou ali, não é apenas o semblante que transmite paz. Porque a pessoa pode ser sisuda, pode ser de outra forma, não é semblante. Mas ali ela chegou, ela dá uma palavra de paz, como o apóstolo Paulo, diante lá de um barco à deriva, não é? Os irmãos imaginam. Barco à deriva. Graças a Deus, Raquel hoje disse para a gente, olha, já estamos em terra firme. Porque só uma viagem foram 17 horas num barco para chegar lá a um local. 17 horas, né? Então, você imagina um barco à deriva, sem rumo nenhum. E eles tirando um objeto para que, né, ficasse ali pesado para a embarcação, e jogava. E o apóstolo Paulo, no meio daquele alvoroço todo, ele disse, espera aí, calma aí, tem uma palavra de Deus para vocês aqui. Olha, meu Deus me disse que ninguém aqui vai morrer. Nós vamos aqui, estamos aqui à deriva, vamos ter perdas como estamos tendo aqui, dos víveres, de coisas que vinham ali no barco, mas não vai morrer nenhum, se permanecer aqui. Então Deus já me disse isso, então acaba o coração, quem puder coma, quem puder se alimenta aí alguma coisa, porque vai dar tudo certo. Nosso Deus vai nos levar até a ilha Malta, né? E o horário lá foram recebidos. Então, o coração que tem Cristo reinando nele, tem paz e transmite paz, irradia paz. Isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, quando o crente chega, ele transforma a escuridão daquele local em luz. Né? Quando o crente chega no ambiente, ele tem a missão. É fácil? Não pode ser um. Mas Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que é possível você chegar e ali a sua vida ser uma vida de paz e que transmite paz a outros. Porque Jesus está reinando no nosso coração. Amém, Jesus? Então, nós queremos orar e cantar mais uma vez o reina em meu coração, o autor da salvação, né? Amado meu. Vamos entoar o primeiro cântico, depois a gente ora. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. Vem tomar teu lugar, quero me consagrar, quero ser teu, se reinares em mim, querer paz, se reinares em mim, querer amor, por isso eu te peço, e reines em mim, Senhor. Eu gostaria aqui, uma irmã e um irmão, um homem e uma mulher, pudesse orar agora, se pudesse alçar o voz em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos dê paz dentro desses propósitos que nós colocamos aqui na mensagem dessa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Nós glorificado seja o teu nome por este momento tão sublime, tão importante de adoração, de glorificação ao teu nome, Senhor. Receba a nossa gratidão pelo teu amor, pela tua fidelidade, para o Senhor ter nos amado, a ponto de dar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Somos gratos, Senhor, por estas palavras
palavras que ouvimos nesta hora. Sim. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, reine no nosso coração. E que possamos estar em paz uns com os outros, Senhor. Amém. Que a unidade do Teu Espírito Santo esteja reinando nesta igreja, Senhor. Amém. Para que ninguém diga que é seu próprio, mas nós pertencemos uns aos outros. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Que nós possamos reconhecer isso, que o nome seja glorificado e exaltado. Porque um dia nós iremos morar no céu. E tudo isso, Senhor, todas essas coisas desta terra, onde já se acabar, ficar aqui. Sim. Porque é lá que nós viveremos para sempre. Não terá. E nos ajuda a cada dia a viver, Senhor, neste momento, Senhor, com amor. Derrama o Teu amor dentro de nós. Amém. A sublimidade do Teu amor para que possamos viver, Senhor, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Sim. Mas que possamos amar os nossos irmãos, respeitar, entender, compreender, Senhor, e tratar, e sempre, Senhor, estar disposto a ouvir os nossos irmãos, perdoar quando for preciso, Senhor, e nos ajuda a viver esta paz que o Senhor nos concedeu dentro do nosso coração. Glória. É a oração que faço nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Somos gratos por essa palavra que o Senhor nos trouxe através do Teu servo, Pastor Paulo Sérgio. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos. Nós somos gratos, Senhor, porque mais uma vez aprendemos de Ti. Aprendemos que precisamos ter comunhão uns com os outros, que precisamos ter a Tua paz no nosso interior, seja em momento de aflição, de tristeza, de angústia, mas que o Senhor derrame o Teu Espírito de paz sobre nós, que entendamos, Senhor, que precisamos da Tua paz. Precisamos viver unidos uns com os outros, compreendermos uns aos outros. Precisamos ter paz nos nossos lares, paz no nosso trabalho, paz nos nossos relacionamentos e, em especial, na Tua casa, Senhor. Amém. Nos ajuda a vivermos esta palavra, Pai. E somos gratos mais uma vez. E te pedimos, Senhor, que nos conduza até os nossos lares em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Graças a Deus.